Boa noite. Boa noite. Terror em Mali. Extremistas atacam hotel. Polícia libertou reféns sequestrados. Há pelo menos 20 mortos. Uma semana depois dos atentados em Paris, sobe para 130 o número de vítimas fatais. Crise econômica. Brasil fecha mais de 169 mil vagas formais de emprego em outubro. Após assaltos na Orla, Santos adota sistema de monitoramento 24 horas por dia. Diversos eventos marcaram hoje o Dia da Consciência Negra em São Paulo. E no quadro Cara de São Paulo, o trabalho da psicóloga Cida Bento, uma das criadoras do Centro de Estudo de Relações de Trabalho e Desigualdades. O terror ataca na África. Um número ainda desconhecido de homens armados invadiu um hotel de Bamako, na capital do Mali, e manteve 170 pessoas reféns. O balanço inicial divulgado pela ONU é de 21 hóspedes e funcionários mortos. 2 jihadistas também morreram e outros ainda resistem nos andares superiores do hotel. Homens fortemente armados invadiram o hotel Radisson Blu, na capital Bamako, por volta das 7 da manhã, horário local. Eles chegaram num carro com placas diplomáticas e entraram atirando. 140 hóspedes e 30 funcionários estavam no prédio. A imprensa local relata que os atiradores mandaram os reféns recitarem um trecho do Alcorão para separar muçulmanos e não muçulmanos. Quem conseguia recitar o trecho podia sair. Cerca de 80 pessoas foram libertadas na operação inicial das forças de segurança. 10 corpos estavam no salão de entrada do hotel. Todos os reféns já foram libertados. O hotel Radisson Blu é muito usado por estrangeiros e estavam hospedados no prédio diplomatas que discutem o processo de paz no Mali. O país é uma ex-colônia francesa que vem lutando contra vários grupos radicais islâmicos com a ajuda das Nações Unidas e de forças francesas. Um grupo extremista da região do deserto do Saara publicou uma mensagem no Twitter assumindo a autoria do atentado em parceria com um grupo dissidente da rede Al-Qaeda. Uma semana depois dos atentados de Paris, a União Europeia anuncia que vai revisar as regras de livre circulação de pessoas. Os ministros europeus concordaram em reforçar de maneira imediata os controles nas fronteiras, inclusive para cidadãos da União Europeia. Os europeus de 26 países não vão ter os passaportes controlados, mas a informação pessoal vai ser verificada em bases de dados. O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, anunciou que a Comissão Europeia vai apresentar até o final do ano uma proposta para reformar o chamado espaço de Schengen de livre circulação. A França também quer o compartilhamento de dados dos passageiros de companhias aéreas e o combate ao tráfico de armas. Uma semana após os ataques em Paris, subiu para 130 o número de mortos. Nos bairros mais turísticos da capital francesa, o clima é de medo. Os comércios, as lojas de luxo e o mercado de Natal registram uma diminuição de clientes e faturamento. Os locais dos atentados estão cheios de flores e todo tipo de homenagem. A Procuradoria de Paris anunciou que um terceiro corpo de uma mulher foi encontrado no apartamento onde morreram o suposto mentor dos ataques e a mulher-bomba, prima dele. Continua a busca pelo belga Salah Abdeslam, um dos supostos autores dos atentados. E o Ministério Público de Paris disse há pouco que quem se explodiu no apartamento não foi a mulher, conforme divulgado inicialmente. O suicida era um homem. Nosso comentarista de economia, Vinícius Torres Freire, está em Paris. Ele foi enviado à França pelo jornal Folha de São Paulo. Vinícius conversa conosco agora por telefone e fala sobre a situação na capital francesa. Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Diga. A gente foi encontrar um terceiro... Vinícius, você me escuta? Tô ouvindo. Retomando essa última notícia que foi encontrado um terceiro corpo de uma mulher e que o suicida, na verdade, era um homem, o que a Procuradoria e a Polícia de Paris dizem sobre isso? Houve um erro na divulgação dos resultados? Na verdade, o terceiro corpo é da mulher que já tinha morrido, todo mundo já sabia que era essa mesma mulher. O problema é que não foi ela que explodiu, foi provavelmente um dos outros 2 terroristas. Então, causou uma certa sensação que a mulher bomba se explodiu porque teria sido a primeira na Europa e coisas do gênero e tal. Mas nessas investigações são muito complexas e os corpos estão muito despedaçados.
o trabalho de reconstrução, de identificação é muito complicado e esse tipo de erro acontece. E como o terrorista provavelmente vai muito próximo dela, ele deve ter se explodido e se imaginou que ela tivesse sido a autora da explosão. Porque tem até um vídeo que os policiais falam com essa mulher e logo depois eles falarem com essa mulher, que houve a explosão. Então, se pensou a princípio que ela tivesse sido a autora da detonação. Vinícius, boa noite. Nós mostramos aqui que o clima em Paris ainda é de medo. Eu gostaria de saber como que você sentiu o clima da cidade. A gente tem registros também que o transporte público, o número de pessoas tem diminuído e, na verdade, o trânsito, o tráfego, né? As pessoas preferem sair de carro para evitar as aglomerações. Você sente isso na cidade? Olha, na verdade não. Eu estou achando que os metrôs estão cheios como sempre. Quer dizer, não dá para contar, é só uma impressão. Os metrôs estão cheios. Algumas lojas importantes, os grandes magazines que dizem que são uma espécie de lojas de departamentos muito grandes, o Cantan e Galeria Lafayette, que são as lojas de consumo de luxo, elas estão bem mais vazias, sim. Agora, isso aconteceu também em janeiro, quando teve o atentado do Charlie Hebdo. Agora, ninguém sabe se essa vai ser uma tendência para até o final do ano, ou se é o resultado do primeiro impacto. As pessoas, de fato, estão saindo menos para lugares como teatro e shows, e aí isso faz com que as pessoas saiam menos para comer e beber depois. Então o movimento do comércio caiu, as pessoas estão falando disso, estão com medo de não ter uma boa situação, uma boa temporada de Natal. E está acontecendo uma coisa que está prejudicando bastante um negócio muito grande de Paris, que é o negócio de comida. Tem muita turismo de negócios aqui, convenções e tal. Como estão sendo cancelados esses encontros com medo de ataques, o pessoal que fornece comida está entrando em crise. Então, a cidade está sentindo, mas eu acho que ainda é muito cedo para dizer que o que aconteceu, se a cidade vai ficar derrubada, se deu gente a vir para cá. Agora, os franceses estão na rua, os franceses estão bebendo, estão saindo, não está tudo tão lotado como sempre, mas de qualquer modo agora é baixa estação, novembro é um mês muito fraco aqui na França. Agora, os metrôs são cheios, as pessoas vão trabalhar, mesmo quando elas entram num trem que tem 3 policiais militares com fuzil, elas entram olhando o celular, como qualquer mundo entra no trem olhando o celular, como você faz em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, a pessoa está tocando a sua vida. Então, restringindo algumas coisas, como sair para tirar o cinema, e isso derruba um pouco o comércio. Ok, Vinícius, muito obrigado. Bom trabalho aí em Paris. Muito obrigada, Vinícius. Um abraço a vocês. Boa noite. Bom trabalho. Ataque do Estado Islâmico no Iêmen contra o exército deixa dezenas de mortos. O vídeo publicado em redes sociais mostra uma grande explosão e o som de tiros. Não há confirmação da autenticidade das imagens. Fontes de segurança disseram que o ataque foi a um posto de controle do exército na região de Hadramaut, no leste do Iêmen. Pelo menos 19 soldados iemenitas e 35 militantes foram mortos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque e disse em comunicado que cerca de 50 soldados morreram. Em discurso durante encontro com a juventude do PT, o ex-presidente Lula pede ajuda para o governo Dilma. Segundo Lula, o PT não chegará forte às eleições presidenciais de 2018 se não conseguir um bom resultado nas eleições municipais do ano que vem. Antes da gente pensar em 2018, em 2016, nós temos que ajudar a companheira Dilma a sair da encalacrada que a oposição colocou a gente depois das eleições. O discurso foi entre gritos que pediam fora Cunha, fora Levi e o rompimento com o PMDB. Ao justificar as alianças, disse que entre o desejo ideológico partidário e o mundo real da política há uma distância enorme. O ideal de um partido político é que ele pudesse disputar as eleições, ganhar a presidência, 27 governadores, 81 senadores, 503 deputados de um partido só. Seria maravilhoso. O povo faz aquilo que ele quer. E muitas vezes a gente tem que dar, a gente tem que aceitar o resultado. E aí quando a gente ganha, a gente tem que construir a governabilidade. O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, rebateu as declarações. O tucano disse que Lula envergonha o país ao sinalizar na direção contrária do que deveria fazer um ex-presidente.
O PPS vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento de Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro, da presidência da Câmara dos Deputados. O argumento do líder do partido, o deputado Rubens Bueno, do Paraná, é de que Cunha vem se utilizando das prerrogativas do cargo para atrasar o andamento do processo contra ele no Conselho de Ética. O PPS informou que um mandado de segurança deve ser protocolado no STF na próxima terça-feira e vai pedir o afastamento de Cunha da presidência durante o período em que estiver em curso o processo no Conselho de Ética. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Hoje é a sexta-feira da angústia. O Ministério do Trabalho acaba de divulgar que 1.380.000 brasileiros com carteira assinada perderam seu emprego. Isso depois de uma quinta-feira, que foi a quinta-feira da chanchada. Olha, foi a coisa mais horripilante, mais nauseabunda que eu já vi na minha vida de repórter político no Congresso Brasileiro. O Palácio do Planalto, e não foi a oposição, bolou junto com Eduardo Cunha um jeito de Eduardo Cunha se livrar da leitura do relatório do deputado Fausto Pinato, de São Paulo, dando a sua posição pela aceitação pelo Conselho de Ética de que Eduardo Cunha cometeu crime por atentado ao decoro parlamentar. E houve uma movimentação entre o Palácio do Planalto e o Cunha e os seus aliados para evitar que isso acontecesse. Olha, foi um vexame tão grande que houve uma revolta generalizada. E a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é paraplégica, ficou de pé com a sua cadeira de rodas e exigiu o que todo o Brasil decente está exigindo agora: a retirada imediata de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. É interessante que o pessoal do PT que pedia isso, quando ele combatia a Dilma, simplesmente calou em todo lugar, né? Inclusive lá naquele encontro que o Lula deitou a falação, Eduardo Cunha não foi nem cheirado, né? Pois então, o que acontece agora é o seguinte: estamos numa situação, e foi o Eduardo Cunha que levou a essa situação, em que as coisas agora ficam claras. Quem defende Eduardo Cunha, seja porque deve alguma coisa a ele, seja porque se sente ameaçado por ele, vai continuar fazendo como o deputado Mané Pistoleiro, flagrado pelo Globo, movimentando através de uma lista e de um iPad a possibilidade de se esvaziar o Conselho de Ética na sessão de ontem. Do outro lado ficam as pessoas decentes, pessoas que não devem nada a Eduardo Cunha, nem ao governo Dilma, pessoas que não têm medo da polícia, pessoas que não têm medo da chantagem de Eduardo Cunha. Essas pessoas têm que se reunir em torno de Mara Gabrilli e só lhes resta fazer um completo boicote, a obstrução permanente dos trabalhos da Câmara, até a hora em que o Eduardo Cunha resolver renunciar, como lhe pediu o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo. Nós, que somos decentes, devemos estar a favor dessa situação. Não devemos ficar em cima do muro, como tem ficado o PSDB. Nós devemos exigir dos decentes que obstruam o trabalho da Câmara até ele sair. Bom, eu estarei de volta aqui na terça-feira, direto ao assunto. Inter. Documentos obtidos pelo jornal O Globo revelam que a mineradora Samarco desrespeitou 2 exigências do IBAMA na construção da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Segundo o documento, a empresa realizou desmate além do permitido pelo órgão federal e não fez reflorestamento de uma área de 263 hectares, o que levou à aplicação de 2 multas à mineradora em 2011. Os valores foram de R$20 mil e R$120 mil. A barragem da Samarco, controlada pela Vale e a BHP, rompeu no último dia 5. O mar de lama destruiu o distrito de Bento Rodrigues. 11 pessoas morreram e 12 permanecem desaparecidas. O Rio Doce, que corta os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, foi contaminado e a fauna da região comprometida. A lama deve atingir a cidade de Linhares, no Espírito Santo, e chegar ao mar até domingo.
E a entrega de água para moradores de Colatina, também no Espírito Santo, terminou em confusão. A cidade atingida pela lama está com o abastecimento interrompido. A Samarco começou hoje a distribuir garrafas de água mineral para os moradores. Após passar horas na fila, cada morador tinha direito a 2 litros, mas algumas pessoas se revoltaram, subiram no caminhão e saquearam o produto. Diversos eventos marcaram nesta sexta-feira o Dia da Consciência Negra em São Paulo. A data lembra a luta de Zumbi dos Palmares contra a escravidão e serve para uma reflexão sobre a integração dos afrodescendentes na sociedade. O Museu Afro-Brasil, no Parque Ibirapuera, se transformou num pedacinho da Bahia e suas tradições. Aqui bem representadas por Dona Cici, filha de santo do candomblé em Salvador. Ela reconhece a conquista de direitos pelos negros, mas acredita que ainda resta um longo caminho a trilhar. Nós devemos continuar lutando, porque muitas coisas ainda têm que ser resolvidas. E botar o negro num patamar no mesmo nível das outras instituições e das outras pessoas de outras raças diferentes. Na plateia, um público atento às manifestações culturais, que motivam a reflexão sobre a cultura afro-brasileira. Se cultua, vamos dizer assim, divindades diferentes daquela que a gente conhece, mas que no fundo, tudo busca o mesmo objetivo. Ou seja, uma convivência cordial, o amor entre as pessoas. E que tal participar de uma oficina de culinária onde os pratos afro-brasileiros são preparados com doses generosas de história? Pois é, o dia também foi assim, de experiência e aprendizado. A receita do dia, o abará, este bolinho de feijão fradinho moído, feito na folha de bananeira. Está perdido muitos pratos, né, afro, as pessoas não conhecem. Então a gente está resgatando justamente com as crianças e os adultos também que queiram aprender. No Sesc Consolação, mais manifestações artísticas. A capoeira preencheu com dança e música o espaço dedicado à comemoração do Dia da Consciência Negra. A cultura popular, ela chama as pessoas porque ela não é uma cultura em que a pessoa fica de fora assistindo, é uma cultura em que todo mundo participa. Então, quando você faz uma roda, todo mundo está participando. Quando você bate palma, canta, você está dentro desse processo. E é isso que a gente quer trazer para todo mundo. E aqui foram as crianças que mais se divertiram e aprenderam. Puderam até preparar a tradicional paçoca no pilão, feita com amendoim, farinha de milho, açúcar e sal. Priscila é de uma família de capoeiristas e trouxe os filhos Orfeu e Yasmin para participar da festa. Tudo para manter viva uma tradição. A capoeira ela tem essa hierarquia, né, de respeitar o mais velho, né, de respeitar os mestres, as pessoas, de trazê-las pra gente, né, porque o que é bom pra gente, a gente tem que passar pro próximo. Você vai conhecer agora o trabalho da psicóloga Cida Bento. Ela é uma das criadoras do Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades. No final de outubro, foi eleita pela revista norte-americana The Economist uma das 50 personalidades do mundo mais comprometidas com a questão da diversidade de gênero e raça. No Dia da Consciência Negra, Cida Bento é cara de São Paulo. A boneca de cabelos volumosos que se equilibra no teto da sala é um reflexo da mulher sentada à mesa. Ela é Maria Aparecida Silva Bento, ou simplesmente Cida, como gosta de ser chamada. Cida é doutora em psicologia e tem um currículo para poucos. Já foi professora em universidade dos Estados Unidos, executiva em grandes empresas e conta que viu muita discriminação contra negros e mulheres, que muitas vezes eram mais capacitados do que os concorrentes, só que não conseguiam a vaga por puro preconceito. Foi aí que arregaçou as mangas e colocou o dedo na ferida. Há 25 anos criou uma ONG que coleta dados do que tinha testemunhado. Os dados vão mostrar que a mortalidade das crianças negras é maior
maior do que a mortalidade das crianças brancas, que a mortalidade das mulheres negras é maior. O governo tem que saber que ele precisa dar mais atenção aqui ou ali nas políticas que estão sendo elaboradas. À frente do CERT, Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, escreveu muitos livros e lançou o Prêmio Educar, que está na 7ª edição e divulga iniciativas que promovem orgulho e reconhecimento a estudantes negros. Agora, quem ganhou visibilidade foi ela. A revista britânica The Economist acaba de lançar uma lista com 50 nomes de personalidades que mais influenciam no mundo em questões de diversidade. Entre esses nomes tem Bill Gates, Hillary Clinton, Malala, Barack Obama, Angelina Jolie. E nessa lista, 2 nomes brasileiros. Um do deputado Jean Willis, do PSOL, e o outro, sim, dela, da Cida Bento. Como é que foi receber essa notícia, Cida? Eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, porque é um reconhecimento de algo importante no mundo das empresas, no mundo dos negócios, e de verdade eu venho trabalhando com esse tema nas empresas há muito tempo, desenvolvendo metodologias, publicações, formação. Ainda jovem, ela aprendeu a escolher suas lutas. Também descobriu que, para as grandes dificuldades, o melhor remédio é a família. Sabe que, embora o tempo tenha trazido conquistas, os desafios ainda são grandes. Um dia desse eu estava com outra diretora negra de uma instituição e nós duas estávamos dizendo que a gente sempre preferia não ir aos bancos porque aquela porta que trava para alguns, para nós sempre trava. Não tem aquele dia que você entra e não trava. Mas quando isso acontece, Cida volta para casa e encontra lá no teto a boneca, que não a deixa esquecer que na arte do desafio não se pode perder o equilíbrio. Gosto dessa imagem, eu acho que essa é uma imagem feminina mesmo, entendeu? Como é que a gente enfrenta todos os desafios, mas também com graça, também com colorido, também com beleza. Demissões superaram contratações em 169 mil vagas em outubro. Segundo informações do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho, o resultado de outubro foi o pior para este mês desde o início da série histórica, em 1992. Foi também o 7º mês seguido de fechamento de vagas formais. Entre janeiro e outubro, o Brasil fechou mais de 818 mil postos de trabalho. Este foi o pior resultado para os primeiros 10 meses do ano, desde o início da série histórica, que nesse tipo de comparação começou em 2002. Monitoramento 24 horas por dia. Essa é a atual realidade de Santos, no litoral sul de São Paulo. A cidade intensificou a vigilância por câmeras recentemente, já pensando no verão, época em que os turistas lotam Santos e os casos de violência são mais frequentes. Aproveitar o dia na praia costuma ser uma das principais opções de passeio em feriados como o de hoje. O sol, o mar, as pessoas se divertindo e logo ali tem gente vigiando tudo. Excelente, né? Porque ajuda a evitar vários delitos. Aí, né, como acontece muito, principalmente na temporada. A gente tem bastante criança aqui na praia, né? Dá pra vir tranquilo com a família, todo mundo, dá pra ficar bem tranquilo. Parece vida de reality show. Cada movimento da população é acompanhado 24 horas por uma central da prefeitura em parceria com a Guarda Civil e a Polícia Militar. A vigilância em si não é novidade, mas a quantidade de câmeras hoje impressiona. Já são 519 espalhadas pela cidade. Na orla, para vigiar os 9 quilômetros de areia, foram gastos mais de R$2 milhões para implantar 36 novas câmeras de alta resolução que giram 360 graus, com alcance de até 2 quilômetros de distância. A Guarda Municipal de Santos é hoje que organiza, responsável pelo monitoramento, e dentro dessa central de monitoramento nós possuímos um policial militar 24 horas com acesso direto às viaturas da rua, possui um rádio para comunicação direta e um agente da CET que também faz esse trabalho, faz o contato com os agentes da rua. Além do monitoramento em tempo real, as imagens ficam armazenadas por cerca de um mês e ajudam nas investigações de crimes aqui na cidade. Entre janeiro e outubro deste ano, foram cerca de 3.500 pedidos policiais, sendo que 4 foram da Polícia Federal.
Hoje, 500 agentes da GCM atuam em Santos. Entre 18 de dezembro e o carnaval do ano que vem, 216 deles irão trabalhar exclusivamente na orla da cidade para o Projeto Verão. Mas é justamente desse reforço no policiamento durante a temporada que os comerciantes reclamam. A cerca de 50 metros do quiosque de Orlando, há uma câmera de monitoramento da prefeitura. Mas a proximidade não evitou que criminosos invadissem o local 3 vezes em menos de um ano. Resolve nada. Dá 8 horas da noite, 9 horas, não tem um guarda municipal aqui. Tem na temporada. Na temporada eu me sinto segura aqui, muito segura. Obviamente a Polícia Militar é um órgão estadual que nós não temos nenhum tipo de comandamento. Agora, o trabalho que eles efetuam na cidade de Santos é um trabalho realmente de grandeza, eles conseguem chegar a diversos lugares. Infelizmente, algumas ações pontuais podem ocorrer e às vezes a demora de algum tipo de atendimento. Mas via de regra, as ações são rápidas. Pelo monitoramento da nossa cidade, nós temos um tempo de resposta de 2, 3, 5 minutos no máximo para que uma ação possa ter o seu retorno. A Agência Nacional de Saúde Suplementar prorrogou por mais 2 meses o prazo para os clientes da Unimed paulistana migrarem para outros planos de saúde. Muitas gestantes, idosos e pacientes com doenças pré-existentes estão recorrendo à Justiça para garantir o direito de pagar o mesmo valor e ter a mesma rede de médicos, hospitais e ambulatórios. Seu Adão foi cliente da Unimed paulistana durante 20 anos. Ele explica que com a migração para outro plano de saúde teria que pagar um valor muito maior e por uma cobertura inferior. Eu pagava cerca de R$800 mensais. Com esse novo plano aí, o valor aumentou de maneira absurda, 140%, eu vou pagar cerca de R$1.800. E a rede credenciada diminuiu de forma absurda. Ele buscou a justiça para tentar garantir os mesmos benefícios do plano anterior. Resolveu o problema provisoriamente. Eu espero que no final disso tudo, dessa novela, eu ganhe definitivamente o direito de ter um plano melhor com um valor muito parecido com o que eu pagava no passado. Agora os clientes terão mais 60 dias para fazer a migração para outros planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde também ampliou a portabilidade para todos os tipos de contratos existentes na Unimed paulistana. Planos individuais, familiares ou coletivos empresariais. Esta é a terceira vez que a Agência Nacional de Saúde prorroga o prazo. Com a nova portabilidade, além de ganhar mais tempo para fazer a migração, o beneficiário poderá escolher produtos em qualquer operadora de plano de saúde e sem prazo de carência. São justamente as pessoas que teriam dificuldade para ir para qualquer outra operadora, que são gestantes, pessoas com doenças pré-existentes e idosos, que muitas vezes não conseguem aceitação em plano nenhum. Os clientes podem optar ainda por planos disponíveis no sistema Unimed. Sem condições financeiras para cumprir seus contratos, a empresa foi obrigada a entregar a carteira de clientes a outros gestores. Ao todo, foram 744 mil beneficiários. Precisam se valer do Poder Judiciário para garantir os seus direitos, para a manutenção da rede credenciada que elas possuíam antes da migração e do valor que era pago pelos prêmios. 2 tornados atingiram os estados de Santa Catarina e Paraná, deixando centenas de casas destelhadas e ao menos 24 feridos. No município de Marechal Rondon, no oeste do Paraná, os ventos chegaram a 120 km por hora. A temperatura arrancou árvores e derrubou postes de eletricidade, deixando grande parte da cidade sem luz. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas. Já em Santa Catarina, moradores de pelo menos 17 cidades sofreram com os vendavais. No município de 13 Tilhas, um temporal deixou cerca de 10 casas destelhadas. Especialistas explicam que a presença de ar quente e úmido combinado com sistema de baixa pressão que vem do Paraguai provocaram as nuvens de tempestade carregadas que causaram os tornados. E essa instabilidade que vem do sul do país já mudou o tempo aqui no estado de São Paulo com a passagem de uma frente fria. A chuva com ventos fortes desta manhã deixou a capital paulista em estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. E o tempo não deve mudar muito no final de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Fernanda Azevedo. Uma massa de ar seco avança sobre o Rio Grande do Sul e afasta a instabilidade de toda a região sul do país.
Amanhã o tempo deve ficar firme em toda a faixa amarela do mapa, que vai do Rio Grande do Sul ao sul do Mato Grosso do Sul. E também nessa outra faixa, que vai do norte da Bahia até o Amapá. Nas outras regiões, o tempo fica instável e há previsão de chuva a qualquer hora. A frente fria que passou pelo estado de São Paulo hoje avança e amanhã provoca temporais no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, a previsão é de chuva apenas pela manhã, onde a máxima não passa dos 27 graus. E 31 graus também em Campo Grande. Aqui no estado de São Paulo, durante o final de semana, chove a qualquer hora, em quase todas as regiões. No litoral, a temperatura inclusive cai um pouco. Em Santos, a máxima que chegou hoje aos 30 cai para os 24 amanhã. Os próximos dias também serão mais frescos aqui na capital. Até segunda-feira, teremos momentos de sol e chuva, principalmente à tarde. Amanhã a máxima será de 24 graus. No domingo e na segunda-feira, chega aos 28 graus. Laudo da Polícia Federal diz que o senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, gastou 3 milhões de reais com cartões de crédito. A conclusão dos investigadores é que Collor movimentou com cartões de crédito mais do que declarou no imposto de renda em 2011, 2012 e 2013. De acordo com a Polícia Federal, embora seja sócio das empresas Água Branca Participações, TV Gazeta de Alagoas e o jornal Gazeta de Alagoas, o senador só incluiu nas declarações do IR do período investigado os rendimentos do Senado, cerca de R$700 mil. O laudo pericial foi anexado ao inquérito do Supremo Tribunal Federal, que investiga o senador por suspeita de receber propina do esquema de corrupção, descoberto pela Operação Lava Jato. Em nota, a assessoria do senador diz que os gastos são categoricamente compatíveis. Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, arquiva mais 3 pedidos de abertura de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O arquivamento dos requerimentos aconteceu ontem. Na última segunda-feira, Cunha já havia rejeitado outros 4 pedidos. Ainda restam mais 7 requerimentos que pedem o afastamento da presidente da República para serem analisados pelo presidente da Câmara. Entre os pedidos está o protocolado pelos juristas Hélio Bicudo, ex-filiado do PT, e Miguel Reale Júnior. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre os bastidores do PSDB. Aécio Neves, presidente do PSDB, disse hoje num evento partidário em Belo Horizonte que a oposição não pode ter como agenda única o afastamento de Dilma Rousseff do cargo. Essa constatação, um tanto óbvia, chega num momento em que murchou a tese do impeachment. O governo Dilma continua tonto, Lula está cavalgando uma agenda vencida e o PT frequenta o noticiário como uma máquina coletora de propinas. Tudo isso os opositores podem dizer, mas o PSDB precisa dizer algo mais. O partido precisa responder uma pergunta simples. O que diabos oferece o PSDB como alternativa? Aécio diz que o partido vai elaborar um conjunto de propostas sociais para atenuar os efeitos da crise. Parece pouco. Outra coisa que o PSDB precisa definir é como vai se posicionar em relação às propostas de ajuste fiscal de Dilma Rousseff. Até Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin têm criticado as posições das bancadas do PSDB no Congresso. Ambos acham que os tucanos flertam com a irresponsabilidade fiscal no Legislativo, o que não combina com o histórico da legenda. No momento em que até o PMDB faz programa de governo de oposição e Lula se solidifica como o principal crítico do governo Dilma, o PSDB precisa se reposicionar em cena. E o maior partido de oposição vai desperdiçar a sua hora se imaginar que vai ter algum tipo de sucesso apenas falando mal dos seus rivais. Raiva, os eleitores já têm. O que o brasileiro está procurando é solução. Boa noite. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje lucro de 3 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2015. O valor representa uma alta de 60% sobre o mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro, o lucro líquido alcançou 6 bilhões e meio de reais. Neste período, a alta foi de 23,23% em relação aos 9 primeiros meses de 2014. E no Dia da Consciência Negra, manifestantes fizeram um ato na Avenida Paulista para pedir mais respeito e tolerância aos afrodescendentes.
Batucada e capoeira como formas de protesto. A Marcha da Consciência Negra reuniu, segundo a Polícia Militar, 900 pessoas que caminharam da Avenida Paulista até o Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Homens, mulheres e crianças participaram do ato, que foi promovido por diferentes grupos que pedem mais tolerância e respeito aos afrodescendentes. As mulheres negras estão firmes na luta por uma sociedade mais justa. Essa marcha já é uma tradição aqui em São Paulo. São 12 anos seguidos que eles vêm para a rua no dia 20 de novembro para pedir que as pessoas reflitam contra o racismo. Mas dessa vez eles têm uma bandeira específica. Eles pedem o fim da violência policial contra jovens negros na periferia de São Paulo. Por dia, 2 jovens são assassinados nas periferias de São Paulo. Então, em um mês você tem 60 jovens, em 2 meses você tem 120, já é o equivalente a um atentado acontecido em Paris. Então, quer dizer, o ano passado nós tivemos o equivalente a 6 atentados só de jovens exterminados nas periferias de São Paulo. A polícia acompanhou o ato. O trânsito foi bloqueado em vários pontos. Motoristas e passageiros que aguardavam o ônibus foram surpreendidos com um congestionamento em pleno feriado na cidade. Feriado, não esperava. Não esperava. Eu acho que vou chegar 1h30 atrasado no trabalho. Me prejudicou muito, mas é válido o protesto. Tem consumidor que só vai na feira no finalzinho, no horário da popular xepa, quando os feirantes baixam os preços. A estratégia nesses tempos de crise nem sempre tem funcionado. Nesta Feira da Moca, na zona leste de São Paulo, é só dar 1h da tarde e começa essa gritaria. Vai pegar de 2 agora, pegar de 2! É a tradicional xepa, aquele finzinho de feira em que os preços vão lá para baixo e tornam o produto mais atraente. O brócolis, que subiu quase 13% nesta semana, de acordo com o índice de preços da FIPE, começou o dia custando R$ 6 e agora sai por 2. Agora eu vou levar. Essa hora baixa tudo, isso é a hora que a gente vem. De manhã não dá para comprar, né? Agora já está difícil, né? Que dirá de manhã. Agora vale a pena? Não, melhorou muito, né? Mas nem a xepa salva o limão, que ficou ainda mais caro. O quilo pode beirar R$ 8 aqui na Moca. Não, limão não tem jeito. Limão não tem xepa, não. Por quê? Porque tá caro o limão, 150 pau a caixa. Se você abaixar mais do que isso, o que acontece? Aí o patrão vai pro Japão e eu volto pro Pernambuco. Com a cebola, a mesma coisa. R$ 5 o quilo e não adianta chorar. É o mínimo, é isso daí. Por isso que essa hora aqui eu já estou até recolhendo para ir embora, que não tem como abaixar. O Kleber tem muitos produtos, mas para levar mais barato, só chegando nos últimos minutos da feira. Abaixava o preço lá pro meio-dia, né? Agora abaixa lá por 1h. Esta nutricionista diz que o consumidor não precisa se preocupar com a qualidade dos produtos da xepa. Basta saber escolher. Toda feira que começa desde manhãzinha, todas as pessoas passam, escolhem os produtos aparentemente melhores, realmente no final acontece de ter produtos que aparentemente não estejam tão bons. Isso não consiste que eles não estejam nutricionalmente bons. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giob. A Pinacoteca do Estado, que festeja seus 110 anos, inaugurou hoje a mostra com a coleção de arte contemporânea de seu acervo. A exposição apresenta mais de 60 obras e traça um panorama abrangente da produção nacional desde os anos 80. A maioria dos trabalhos foi incorporada recentemente ao acervo da instituição e alguns deles são apresentados pela primeira vez. São pinturas, esculturas, vídeos, fotos, desenhos, gravuras e instalações de artistas como Iberê Camargo, Leda Catunda, Beatriz Milhazes e Ernesto Neto, entre muitos outros. Comemorando o Dia da Consciência Negra, o Sesc Belenzinho abriu ontem a exposição Aqui África. A curadora Adelina von Fürstenberg reuniu obras de 13 artistas africanos que abordam temas como imigração, racismo, ecologia, tradições culturais e sistemas de poder. Destaque para as pinturas do senegalês Omar Ba e as instalações do camaronense Barthélemy Togbo.
O Instituto Moreira Salles anuncia que acaba de receber em regime de comodato toda a obra do fotógrafo baiano Mário Cravo Neto, morto em 2009 e famoso pela excelência de suas fotos e seu olhar especial sobre sua terra e povo. O acervo é composto por cerca de 100 mil itens, englobando todos os cromos e negativos em preto e branco e em cores, e mais a documentação sobre sua carreira. O IMS já prevê mostras e publicações desse conjunto. E a atriz Irene Ravache lança em São Paulo o livro Simples Assim, Irene, com fotos de toda a sua carreira no teatro, TV e cinema, e ainda depoimentos de amigos como Fernanda Montenegro, Juca de Oliveira, Tony Ramos, num total de 73 textos. O prefácio é de outro amigo, o diretor Silvio de Abreu. Será na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a partir das 17 horas, do sábado, dia 28, portanto, não amanhã, mas no outro sábado. Boa noite. A seguir, número de entregas feitas com bicicletas sobe na capital paulista. E a festa do campeão brasileiro. Após campanha histórica, Corinthians desembarca em São Paulo e comemora com os torcedores. Meu filho foi vítima do álcool. Não, ele não bebeu. Quem bebeu foi a mulher que atropelou e matou o Vitor em cima da calçada. Isso não foi um acidente. Vamos todos respeitar os pedestres, a sinalização, os limites de velocidade e nada de beber antes de dirigir. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Uma sociedade melhor é a que oferece lugar para todos. Para mim, o lugar do negro é no esporte. Para mim, o lugar do negro é nas universidades. Para mim, o lugar do negro é no judiciário. E para você, qual o lugar do negro? O lugar do negro é em todo lugar. A cada dia, negros e negras conquistam novos espaços com o avanço das ações de promoção da igualdade racial e superação do racismo. Participe dessa mudança que fortalece todo o país. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Quando a Chevrolet junta os melhores carros com as melhores condições de pagamento, pode ter certeza, você vai fazer o melhor negócio do ano. Olha só, nesse fim de semana toda a linha Onix e Prisma com taxa zero em 30 vezes. Onix 2016, o melhor valor de revenda do Brasil por apenas R$ 36.990. Prisma com Multimídia MyLink por R$ 39.990. Todos com taxa zero em 30 vezes. Mas corra, que é por pouco tempo. A Prefeitura ampliou a rede de creches e acolheu mais 56 mil crianças. Fez 26 novas escolas infantis, está investindo na modernização dos céus e na criação de mais 8 unidades. E ainda criou a Unicel em 31 céus. É faculdade de qualidade e de graça, com diploma das melhores universidades do Brasil. Participe desse esforço. Educação é uma tarefa de todos. Prefeitura de São Paulo, mais perto de você. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza.
E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Corinthians confirma a conquista de título brasileiro. A festa começou no Rio e se estende agora por São Paulo, não é isso mesmo, Celso? É isso, Gabriel. A expectativa é de festa ainda maior domingo no jogo contra o São Paulo em Itaquera, quando o time vai receber a taça de campeão. Ontem contra o Vasco, empate em 1-1 e muita festa pela conquista do campeonato. Em São Januário, o Vasco até saiu na frente do Corinthians com este gol de Júlio César. Mas aos 36 minutos, após Edilson mandar para a área e Lucas escorar, Wagner Love apareceu sozinho na pequena área e decretou o empate corintiano. O resultado, aliado à derrota do Atlético Mineiro para o São Paulo, garantiram matematicamente o título para o Corinthians, o 6º brasileiro na história do clube. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Eu não quero assim, ser oportunista, não criei nada inovador. Eu acredito que as pessoas, elas crescem, profissionalmente elas crescem, elas se ajustam, elas podem ter a capacidade de entender os seus defeitos e procurar evoluir. E não de transformar, o Corinthians não tem nenhuma fórmula mágica, ele tem crescimento enquanto equipe. Eu cheguei, era um time montado, né? E eu acho que a gente também tem que falar um pouco do Mano. Começou essa renovação e o Tite continuou. E hoje essa renovação deu certo. Então a gente, principalmente quem ficou e quem vivenciou isso, fica feliz por ter passado por tudo e hoje está comemorando o título. Desde quando eu saí de campo eu coloquei na minha cabeça que eu queria atuar em um time grande e consegui, graças a Deus. Joguei no Cruzeiro, estou no Corinthians agora. O mais importante é que esse título aí vem para agregar um trabalho que eu venho fazendo desde quando eu comecei a jogar. Muito feliz, agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu, pela reviravolta que eu consegui dar dentro do Corinthians. Agradeço minha família que esteve do meu lado o tempo todo e meus companheiros que sempre me deram força, sempre me apoiaram para que eu pudesse dar a volta por cima. E hoje o time está de parabéns, o elenco todo está de parabéns pelo que fez. Conseguimos um feito muito importante com a camisa do Corinthians. Ô Celso, o que fez um time no começo do campeonato desacreditado, muito criticado, a dar a volta por cima e sair campeão com 3 rodadas de antecedência? Eu vi um Corinthians muito regular a temporada inteira. Começou muito bem, aí teve um vacilo no jogo contra o Guarani, lá no Paraguai, pela Libertadores América, e com aquela derrota de 2-0 ficou difícil de reverter aqui. E aí o time se abalou um pouquinho, depois perdeu para o São Paulo levou um tempo para readquirir a melhor forma. Perdeu jogadores como o Guerreiro, o Emerson, tinha problemas financeiros, mas o mérito todo é do Tite. O Tite soube comandar essa equipe de uma maneira muito eficiente, mostrou muita coragem ao aceitar dirigir o Corinthians novamente depois de já ter sido campeão do mundo e campeão da Libertadores América, ou seja, ele só vai conseguir no máximo igualar o que ele já fez. O tempo que ele foi parado, estudando, foi para a Europa e tal, isso foi... Porque ele voltou melhor do que ele era. Então, ele tinha... os times comandados pelo Tite eram muito fortes defensivamente. Esse time do Corinthians não é só forte defensivamente, tanto que tem o melhor ataque da competição. E esse time do Corinthians foi recebido com muita festa pela torcida em São Paulo. A festa foi intensa no centro de treinamentos corintiano. O corintiano fincou pela 6ª vez o mastro no território brasileiro. A rodovia Ayrton Senna, por um momento, se transformou em uma arquibancada de estádio de futebol. Clima de festa que contagiou o corintiano nesta sexta-feira de feriado, principalmente depois do Hexa. O difícil foi achar alguém que conseguiu pregar o olho durante toda a noite. Cara, tô virado até agora. Tô com óculos porque cheio de olheira, sem voz. Foi a noite inteira comemorando, só festa. A realidade começa agora, né? Que a gente tá virado desde ontem à noite, na expectativa de encontrar os jogadores. É diferente, ganhar fora de casa, né? Comemoração que durou ao longo da noite e continuou durante o dia. Quem não foi ao Rio de Janeiro assistir ao jogo, teve a oportunidade de chegar bem perto dos ídolos corintianos.
Quando os campeões chegaram, a festa se completou. Nem que fosse um tchauzinho já valia. O importante era estar ao lado dos jogadores. A torcida invadiu a pista e abraçou o ônibus. Um dos responsáveis pelo título é o técnico Tite, que já tem um espaço reservado no coração de quem é realmente apaixonado por esse clube. Ele é o melhor técnico do Brasil, o melhor técnico da América do Sul e é o candidato ao melhor do mundo, não tem pra ninguém. Pode comemorar, corintiano, você merece. Na saída, os jogadores correndo foram comemorar o título com a família. Comemorou bastante, já deu pra curtir o título? Sim. Falou. Ô Celso, há um ano aí teve uma invasão, agora está todo mundo comemorando. Todo mundo comemorando, lá, né? Mas tem que comemorar mesmo, porque o time foi muito eficiente. Aliás, eu falei muito do Tite, que é o comandante, mas também não dá para não fazer uma reverência para o Cássio, que foi muito bem na temporada, o Gil, que foi para a seleção, o meio do campo do Corinthians com Elias, Renato Augusto e Jadson. Wagner Love, que era um outro desacreditado. E aí, exatamente, o Wagner Love para arrematar, porque começou numa fase ruim, fora de forma, de repente termina a temporada como artilheiro do time ao lado do Jadson. Mas essa festa ontem e hoje aí só foi possível porque o São Paulo deu uma forcinha para o Corinthians ser campeão. Isso é verdade. O empate só não bastava para o Corinthians, não. Mas foi a vitória são paulina sobre o Atlético que permitiu a festa corintiana ainda durante o jogo em São Januário. Uma vitória que deixou o clube em boas condições na briga por um lugar na Libertadores no ano que vem. Estádio do Morumbi, todos os gols saíram no segundo tempo. O Atlético Mineiro saiu na frente com o Luan. Allan Kardec deixou tudo igual, 1-1. Thiago Ribeiro marcou mais um para o Atlético, resultado que mantinha o time mineiro na briga pelo título de campeão brasileiro. Mas Michel Bastos, com um golaço, deixou tudo igual, 2-2. Luiz Fabiano e Allan Kardec definiram a vitória são paulina por 4-2. São Paulo, quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O Atlético segue em segundo lugar. Nos outros jogos da rodada, empate do Santos e vitórias de Grêmio e Chapecoense. O Santos ficou no 0-0 com o Flamengo, quebrando uma sequência de 15 vitórias seguidas em jogos realizados na Vila Belmiro. A Chapecoense derrotou o Internacional, enquanto o Grêmio segue sonhando com o vice-campeonato. Em Porto Alegre, escanteio para o Grêmio e Gerson interceptou a bola com o braço, pênalti. Luan cobrou com categoria e deu a vitória à equipe gaúcha diante do Fluminense, 1-0. Mesmo placar na Arena Condá, Denner Assunção cruzou e o baixinho Ananias completou de cabeça, 1-0 Chape para cima do Internacional. É isso por Valeu, hoje. Celso. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado, até segunda. Stella, é com você? O número de entregas feitas em bicicleta sobe em São Paulo e pode ser uma das soluções para evitar a emissão de poluentes na cidade. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. O trânsito mata, mas existe um assassino ainda mais virulento solto em São Paulo: a poluição. Uma pesquisa da USP nos revela que somente em 2011, partículas lançadas na atmosfera, principalmente por veículos a motor, ceifaram 4.655 vidas, 12 pessoas por dia, 3 vezes mais do que as mortes no trânsito naquele ano. As motos são proporcionalmente as campeãs de emissão de poluentes. Somente os 220 mil motoboys de São Paulo emitem 660 mil toneladas de CO2 por ano. Substituir as motos por bicicletas faz parte da solução. Hoje em São Paulo, cerca de 20 a 30 mil entregas diárias são feitas em bicicletas por 2 mil ciclistas, sendo que 200 destes são bike courriers. A Aline é professora de fotografia e optou por ser bike courrier nessa época de crise, por aliar o prazer de pedalar a ganho financeiro. Você conhece gente, você passa por situações onde você tem que ficar mais atento, você está ali fazendo exercício diário de aprendizado, para você aprender a conviver com as pessoas. Em trajetos curtos de até 5 quilômetros, o ciclista é sempre mais rápido.
Mas as distâncias não são impedimento para quem pedala. Com essa entrega, nós deixamos de emitir meio quilo de CO2 na atmosfera. Para cada motoboy que a gente consegue substituir, deixa de ser emitido na cidade cerca de 3 toneladas de CO2 por ano. É uma economia brutal. Para o empresário, o custo financeiro prevalece sobre o custo ambiental. Pesquisamos durante muito tempo, não foi uma decisão fácil. Negociei e consegui chegar a um preço competitivo e mudamos. Hoje ainda eu não sei se fecha a conta matematicamente, mas o processo é esse e daqui a pouco ele vai começar a fechar. Gradativamente, as empresas alinhadas a práticas ambientalmente corretas agregam valor à sua marca. Pelo menos a gente dorme mais aliviado, sabendo que a gente está ajudando de uma pequena forma essa cidade. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10 daqui a pouco, hein? A gente volta. Nós te esperamos às 10. Até já. Olá.